4 maneiras diferentes de ajudar o seu filho nas atividades escolares. Nesse vídeo eu vou te mostrar que ensinar o seu filho nas atividades escolares é mais fácil do que imagina. Eu tenho percebido como professora que muitos pais, muitos responsáveis, têm dificuldade de ensinar os seus filhos por alguns motivos. Primeiro, não tenho tempo. De repente, você gasta 12 horas do dia para se dedicar ao seu trabalho. E quando você chega em casa, ou seu filho está dormindo, ou então você está muito cansado para ajudar o seu filho nas atividades escolares. Qual seria a solução para isso? Bom, pessoal, solução existe para tudo nesse mundo, tá certo? Então, duas soluções para isso seria: a primeira, você poderia pensar na possibilidade de diminuir a carga horária do seu trabalho, tá certo? Você pensar se há possibilidade de diminuir essa carga horária para que você tenha um tempo melhor para dedicar ao seu filho. Outra possibilidade também seria interessante você pensar se talvez poderia ser necessário mudar a área de atuação do seu trabalho para que você consiga dedicar mais tempo para o seu filho nas atividades escolares, tá certo? O segundo motivo que os pais falam que não conseguem ensinar os seus filhos é que eles dizem que não têm paciência. Vamos imaginar que o seu filho tem uma dificuldade maior para entender o raciocínio de determinada atividade. Ele tem dificuldade de desenvolver o raciocínio, ou ele tem dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever. Bom, você já passou por essa fase, então você já sabe o quanto é difícil você desenvolver essas habilidades, seja na infância, seja na adolescência, né? Você desenvolver as habilidades necessárias para cada fase, para fazer as atividades, é difícil, muitas vezes é difícil. Então, seria interessante você se colocar no lugar do seu filho, tá certo? Você perceber que você também já passou por essas dificuldades, que você já teve dificuldade de aprender determinados assuntos na escola. Então, antes de você contar até 1000, contar até 10.000, eu sei que é difícil, muitas vezes você está cansado, muitas vezes você quer somente se livrar daquilo, ou que atividade chata, mas você tem que pensar o seguinte: o seu filho precisa do seu apoio. O seu filho está precisando de você naquele momento. Então, você precisa procurar entender o seu filho. O que seria interessante? Procura fazer perguntas para seu filho, para que ele aprenda a desenvolver o raciocínio próprio, tá certo? Não precisa ser um raciocínio pronto, o raciocínio é dele. Muitas vezes o raciocínio dele está confuso, vai depender muito da fase que ele está. Então você precisa acompanhar o raciocínio do seu filho para que ele venha chegar a um raciocínio próprio da atividade ou até mesmo um raciocínio similar àquela atividade, tá bom? O terceiro motivo que faz os pais não conseguirem ensinar os seus filhos nas atividades escolares é eles não conseguem entender as atividades propostas pelo professor, seja do livro ou do caderno. Vamos supor que a atividade da escola venha da seguinte forma: identifique o contexto dessa atividade, dessa situação. Bom, você já ouviu com certeza essa palavra contexto. E muitas vezes a gente escuta a palavra, mas a gente não sabe desenvolver um raciocínio e muito menos escrever esse raciocínio para que outra pessoa venha a entender, não é verdade? Você sabe explicar do seu jeito, mas para ensinar a criança é mais complicado. Então, uma forma seria você procurar o dicionário
para você identificar palavras específicas que você não saiba o significado, ou até mesmo você jogar expressões lá no Google para você entender o significado daquelas expressões. Outra forma também seria você estruturar uma conexão muito forte com a escola, com o professor, para que você tenha essa entrada de comunicação com a escola. Esse relacionamento de escola e família é muito importante para que você tenha essa abertura de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas em relação às atividades da criança. Um quarto motivo é não saber ler. Nós sabemos que isso é uma realidade aqui no nosso país, onde existem pais, onde existem avós, onde existem responsáveis que não sabem ler. Então, eles ficam muito frustrados, ficam muito angustiados por não saberem ensinar a seus filhos nas atividades escolares. Bom, gente, até para isso tem solução, sabia? É interessante você pensar o seguinte: para a criança desenvolver a leitura e a escrita, ela precisa passar por um processo um pouco demorado na cabecinha dela. Mas isso não quer dizer que os pais, que os responsáveis, não possam estimulá-los de alguma forma. Existem várias formas de estimular a aprendizagem da criança na infância para que ela venha, junto com a escola, desenvolver o processo de escrita e de leitura também. Então, nomear os objetos da casa mostrando à criança, você contar histórias para a criança do seu jeito, mesmo que você não saiba ler, com figuras, né? Ou até mesmo você contar histórias oralmente, né? Você brincar com a criança de faz de conta, você assistir junto com a criança vídeos que mostram o som das letras, como as palavras se formam, né? Também existem muitos aplicativos nesse sentido que vai ajudar a criança, e isso vai ajudar não só a criança, como também você pode aprender, não é verdade? Você pode ser um autodidata, tá certo? Com respeito aos pré-adolescentes e aos adolescentes, aqueles que já foram estimulados a fazerem as suas atividades sozinhos durante a infância, eles não vão sentir muita dificuldade quando eles estiverem fazendo suas atividades escolares nessa fase. Mas é bom você estimular os pré-adolescentes e os adolescentes a fazerem as suas atividades sozinhos através de pesquisas. Quantas pesquisas eles não fazem no YouTube, no Google, com coisas que são do interesse deles, não é verdade? Então, por que não estimular eles a fazerem as pesquisas, né? Você não sabe ler, mas o seu adolescente, o seu pré-adolescente, se ele não sabe ler fluentemente, ele tem pelo menos uma noção de leitura. Então, estimular a criança, estimular o adolescente a aprender sozinho, a fazer as atividades sozinho, vai desenvolver a autonomia dos nossos filhos, tá bom? Agora, atenção, se o seu filho, se a sua criança, se o seu adolescente, se o seu pré-adolescente tem alguma dificuldade, algum problema cognitivo, então ele precisa de um acompanhamento de um profissional específico para o problema dele, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, dá uma curtida, compartilha com os seus amigos, com os seus conhecidos, com os seus familiares, tá certo? Para que eu possa fazer mais vídeo a respeito do assunto. E eu espero você na próxima, tá bom? Um abraço para você e até a próxima. Tchau!